Saudações esmeraldinas, olha nós aqui outra vez, como diz aqui, olha nós, né, na verdade. Enfim, Série B aí com jogo quase todo dia, a Série B não parou, a paralisação da Série A foi uma paralisação muito devida, muito justa, como eu já falei em um vídeo atrás aí, um vídeo off-topic, né, não falando do Goiás, mas da situação do campeonato, do futebol diante da tragédia climática, das enchentes do Rio Grande do Sul, né? Mas a Série B tá aí, o Goiás jogou na quarta, ontem teve jogo, hoje tem de novo, hoje jogo do Goiás novamente, né? A rodada começou ontem, né, com 2 jogos, um empate 0-0 Curitiba e Novo Horizontino, o Vila perdeu lá em Alagoas pro CRB de 1-0, e aí a gente segue hoje com o Goiás e Botafogo na Serrinha, Botafogo de Ribeirão Preto, um time que está lá na zona de rebaixamento, junto com mais 2 clubes paulistas e o Paysandu. Situação nada boa para os clubes aí de São Paulo, que, enfim, né? Vamos discutir isso, vamos discutir aqui como o Goiás vai para esse jogo, como o Botafogo vem para esse jogo, e espero que você acompanhe nosso vídeo até o final aqui. Helder Dias, canal Verde 33, você sabe que é sempre muito bem-vindo aqui e muito bem-vinda. Aguarde, então, até o final do vídeo para dar o like, se você não conhece o nosso trabalho. Se já conhece, já deixa aí a sua curtida, que ajuda o nosso engajamento aqui nessa plataforma, o YouTube, ok? Enfim, o Goiás hoje vai fazer, a partir das 18h30, o seu 6º jogo, terceiro em Goiânia. O Goiás ainda invicto na competição, poderia ter até assumido a liderança da Série B se tivesse vencido o Paysandu, mas foi um jogo complicado, um jogo em que o Paysandu precisava desesperadamente da vitória para dar uma satisfação para a torcida, para sair da zona de rebaixamento. Começou abrindo o placar ali uma mistura de falha defensiva, um branco defensivo da defesa do Goiás, também com a qualidade do cabeceio do Nicolas, né? Funcionou a lei do ex aí, né? Enfim, e depois o Goiás só conseguiu empatar já pro finalzinho do jogo, lá nos últimos minutos da partida, 39 minutos, com um gol dos reservas que entraram, Juninho ali fazendo a grande jogada de penetração dentro da área e a bola ali ficando com quase fez uma assistência praticamente ali para o Bruno Herculano fazer um gol ali de centroavante mesmo, quase que ele erra o gol, mas a bola entrou. Enfim, o Goiás conseguiu um pontinho muito satisfatório devido às condições da partida. E vem agora jogando a Serrinha com aquilo que eu falei para vocês. Aqui eu falo sempre na Série B, um time como o Goiás tem que ganhar em casa e no mínimo empatar fora. Nem sempre isso vai acontecer, mas o ideal é que aconteça dessa forma. Se for assim até o final do campeonato, estaremos na Série A, provavelmente com o título de campeões da Série B, porque o aproveitamento é muito alto, 66% de aproveitamento. Então, não tem nada para dizer que não seja esperar uma vitória do Goiás, jogando em casa contra um time que está lá na lanterna. Mais do que isso, um time que tem o pior ataque, que vai enfrentar o time de melhor defesa, que é o Goiás. O Goiás é o único time da competição que sofreu apenas 2 gols, né? Então todos os demais estão com uma defesa mais vazada. E o ataque do Botafogo também é o pior da Série B. Mas também foi assim na disputa lá em Belém. Até então o Paysandu tinha um dos piores ataques, também tinha apenas 2 gols. E o Goiás já tinha a melhor defesa com apenas 1 gol lá na primeira rodada, né? Sofrido de pênalti para o Ceará. Então, meio que se repete, a condição é diferente. O Goiás joga em casa, o Goiás deve dominar a partida no que diz respeito à posse de bola, no que diz respeito à mancha ali no campo, né, o que a gente chama aí aquele gráfico de calor, né, do mapa de calor. Então a pressão será do Goiás, a torcida fará essa pressão pela vitória. A torcida deve ter paciência com o Goiás, eu falo deve no sentido de que prevejo que tenha paciência, porque o time está bem colocado, o time vem de bons resultados, e não será um jogo, pelo que eu entendo, porque apesar de ter um dos piores ataques, o Botafogo tem uma defesa consistente, levou apenas
4 gols na competição. Então, assim, apesar da defesa, do ataque ser fraco, a defesa não é tão fácil, tão vulnerável assim, diante dos outros times, né? Tá ali na posição entre os 10 melhores, né, times em relação ao poder defensivo. Então, creio eu que o Goiás vai ter uma certa dificuldade para abrir o placar, né, para fazer o primeiro gol. Lógico, é um jogo que de repente quem pode abrir o placar seja o Botafogo, a gente está falando de futebol, mas o que eu prevejo, aí a gente tem que traçar um cenário, é que o Goiás vá ali tentando, e de repente vai surgir aí naturalmente a abertura do placar. De qualquer forma, se virar para o segundo tempo 0-0, normal, na Série B, isso é um campeonato que a maioria das partidas tende a ter poucos gols. O time que vem, ainda mais um time que está na lanterna não, mas ali entre os 4 últimos, um ponto contra um time que está lá em cima, entre os candidatos a subir, vice-líder, um ponto é muito bom para o Botafogo. De repente, se fecha ali, pega um contra-ataque e faz um golzinho, se fecha mais ainda, leva 3 pontos, pode acontecer e é o que eles esperam. Então, tenho certeza, assim, convicção, né? Certeza, não posso dizer, mas convicção, de que o Botafogo de Ribeirão Preto vem para se fechar totalmente e jogar no erro do Goiás, né? Acho que é o básico que qualquer treinador colocaria seu time, né? Nesse Botafogo tem 2 jogadores mais conhecidos e que já passaram por aqui pelo Goiás, que são o zagueiro Fábio Sanches, que foi várias temporadas, já veterano, né? E também o Douglas Baggio, que participou na campanha daquele fatídico rebaixamento do Goiás, né? O penúltimo aí em 2020, né? Então, nossa, e como o Goiás tem sido rebaixado nos últimos anos, né? Isso enfim, não gosto nem de lembrar, mas 3 rebaixamentos aí nos últimos 10 anos é muita coisa. E nós caminhamos agora para voltar para a Série A, né? E esperamos também que não fique nesse ioiô, mas que volte para a Série A e continue lá. O Goiás está montando um time para isso, né? Ainda vai ter a intertemporada aí de contratações, mais uma janela. Esperamos que as opções sejam novamente acertadas. Teve aquela polêmica aí do Hélio dos Anjos divulgar salário de jogador, falar que o Thiago Galhardo ganharia aí 450 mil, sendo que o Goiás pagaria 300 mil, o Fortaleza mais 150, e o Thiago Galhardo meio que zoou isso aí, né? Eu não sei quem tá a verdade e tal, mas o futebol realmente é um esporte caro e o Goiás precisa investir mesmo. O Goiás precisa ter jogadores aí na faixa de pelo menos 200 mil aí para subir. Não se sobe, a não ser que tenha uma conjunção muito boa de time, elenco, treinador, para subir com um time barato. E o time que sobe barato vai cair fácil, né? Então é bom que o Goiás se acostume a pagar mais para os jogadores, para que atraia bons valores para cá, tenha uma relação profissional com o clube, nesse sentido, né, de dar o seu melhor, recebendo um grande salário, escolher a dedo esses bons jogadores. Mas no elenco do Goiás a gente tem hoje vários atletas com grande nome aí nacional, né? Então a gente tem aí o Tadeu, que construiu seu nome no Goiás, o David Braz, o Thiago Galhardo, etc. O próprio Regis, apesar que passou por grandes times, está contundido, mas vai voltar. O Messias, que já jogou também em grandes times da Série A. Bom, o que a gente vê é a disparidade nesse momento do elenco do Goiás para o elenco que é um elenco de Série B, o elenco do Botafogo de Ribeirão Preto. O que vai acontecer em campo, a gente vai ver a partir de quando começar. O Goiás vem com uma formação que, para mim, apesar da expulsão do Rafael Gava, preserva praticamente os outros 10 jogadores. Há uma certa dúvida ali pelo desempenho do Sander, está aquém do que a gente espera, e o Cristiano tem entrado bem na última partida. Talvez ali então na ala esquerda tenha essa dificuldade de definição por parte do Marçanardi, mas creio que deva ser o Sander mesmo, e creio que ele vai mexer pouco no time. E é bom que seja assim, né? O Goiás poderia repetir novamente a escalação, não fosse a bobeira que o Rafael Gava deu ao levar um amarelo por reclamação e depois fazer uma falta no meio de campo, que uma falta
desnecessária até, né? Mas isso ia acontecer cedo ou tarde. O Goiás repetiu a escalação por 5 jogos. Agora muda apenas um jogador. Ainda é importante ressaltar isso, né? E tem totais condições aí de vencer o Botafogo com tranquilidade, como fez contra, por exemplo, a Ponte Preta. 3 times, engraçado, né? Os 3 times interessantes, os 3 times que enfrentarão o Goiás aí, porque o Botafogo ainda joga, mas são paulistas, né? Ponte Preta, depois o Ituano, depois o Botafogo de Ribeirão, nos 3 primeiros jogos em casa do Goiás nessa Série B. E assim, o Goiás tem tido muita tranquilidade para desenvolver o jogo na maioria das partidas. Foi assim com o Brusque, fora de casa também. Com o Paysandu teve o controle do jogo, embora não conseguisse finalizar. O Paulo Baia errou muitas bolas que um atacante não deveria, né, errar, mas é do jogo. E vamos ver, eu acredito realmente que o Goiás consiga uma vitória com certa tranquilidade no jogo de hoje. Não espero nada menos do que o time continue invicto depois do jogo, porque a disparidade, como eu falei, de elenco é grande, mas futebol é futebol. De qualquer forma, a tendência é, igual eu falei, o jogo começar muito difícil nesse sentido para o Goiás, de penetrar na defesa, entrar na área do Botafogo. De repente uma bola parada, isso pode acontecer, um gol aí de cabeça, uma falta, mas a tendência é que o gol demore um pouco a sair, né? Mas depois que sair, a coisa pode tornar-se mais tranquila. Não vejo muito poder de reação para o Botafogo se o Goiás abrir o placar, né? Mas vamos ver, o futebol é jogado, o Goiás pode aí conseguir mais 3 pontos que vão dar muita tranquilidade para a sequência nessa Série B, ainda que não alcance a liderança, né? Agora o Goiás desculpa, eu falo, o Goiás era vice-líder, o Goiás é terceiro colocado, né? Então o Sport e o Santos na frente do Goiás. Enfim, fica aqui nosso registro desse pré-jogo. Deixe aí seu comentário, que é sempre muito bem-vindo e vale tanto quanto o meu. E deixe seu like se gostou desse vídeo, né? Se inscreva no canal se não for inscrito. Agradeço a todo mundo que acompanha aqui o Verde 33. Um abraço, bom final de semana e até mais.